Um bom dia na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, pela graça de Deus, está no ar o programa Crescendo na Fé. Hoje eu quero começar o programa falando sobre a questão da identidade do cristão. Nós estamos sendo bombardeados com uma teologia que diz que você é o que você tem e que o que você tem define a sua identidade diante das pessoas. Por isso tantas pessoas estão se endividando para comprar carros de marca, roupas que elas não podem ter, para desfilar para pessoas aquilo que elas não são. Uma vez o Senhor Jesus foi tentado, e na tentação Satanás chegou até ele e disse para ele: se tu és o Filho de Deus, essas pedras têm que se tornar em pão. Observe que a questão da tentação não é dietética. A questão é: quem é você? Se você é filho de Deus, as pedras têm que ser pão. Quanto tempo Jesus estava sem comer? 40 dias. Fome. A Bíblia diz que ele tinha muita fome. Isso é Mateus capítulo 4. E Satanás se apresenta duvidando da identidade de Jesus e diz: se você é quem você diz que é, a sua despensa tinha que ter pão. Curiosamente, a primeira vez na Bíblia, dentro do Novo Testamento, que alguém faz o link entre o que tem na tua despensa e a tua identidade, quem faz isso é Satanás. Ou seja, a primeira vez no Novo Testamento que alguém diz que você é quem você é pelo que você tem, ou pela sua situação, quem faz isso é Satanás, é o diabo. A resposta de Jesus, da mesma simplicidade que todas as outras. Jesus olha para Satanás e diz para ele: a minha falta de pão não diz nada a meu respeito. A minha falta de pão não diz quem eu sou. Eu sou filho de Deus não porque eu tenho pão. Eu sou filho de Deus porque Deus disse que eu sou. Está no ar o programa Crescendo na Fé. Faculdade Bethesda, moldando vocacionados, apresenta Crescendo na Fé. O programa Crescendo na Fé é um oferecimento da Faculdade Teológica Bethesda, a principal opção para quem quer estudar teologia séria, para quem quer estudar teologia de verdade e não pode frequentar a sala de aula de uma escola. Os nossos cursos já contam com mais de 22 mil alunos em todo o Brasil e também fora do Brasil. É o que mantém o programa Crescendo na Fé no ar. Para você participar, você já sabe, mande seu e-mail agora para crescendonafé@faculdadebethesda.com.br, crescendonafé@faculdadebethesda, assim como aparece aqui no seu vídeo. Comigo no programa dessa manhã está aqui o pastor Arielston Gomes de Araújo Neto, ele que é formado em teologia com especialização em missiologia pelo Seminário Betel Brasileiro, também é pós-graduado em teologia bíblica pelo SPN, mestrando em psicologia pastoral pelo Mackenzie, pastor da Assembleia de Deus, ministério no Ipiranga, onde atuou por 10 anos como diretor de missões. Está lançando até o meio do ano vários livros, entre eles Obreiro do Diabo e Missões Sem Blá Blá Blá. Muito legal. Pastor Arielston Gomes, seja bem-vindo ao programa Crescendo na Fé. Obrigado, pastor César. Para mim também é uma honra estar aqui, compondo essa mesa com os irmãos para edificação. Nosso propósito é edificação daqueles que estão nos assistindo agora. Então, a paz do Senhor para todos. Deus abençoe em nome de Jesus. Comigo também no programa dessa manhã, meu amigo pastor Deirode Andrade, ele que é advogado, presidente da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de São Mateus, também atua na diretoria executiva da Convenção Nacional das Assembleias de Deus de Madureira. Pastor Deirode Andrade, é uma honra para mim tê-lo com a gente, mais uma oportunidade. Seja sempre bem-vindo, é um prazer tê-lo com a gente. Glória a Deus, uma honra poder estar aqui com o pastor César Cavalcante, pastor Arielston, poder servir a Deus, servindo aos irmãos. Eu já começo o programa com uma pergunta. A pergunta é do Fábio Lima, de São Paulo. Ele está dizendo o seguinte: graça e paz a todos. Gostaria de saber dos pastores qual a explicação para o texto de Apocalipse 17, pois a internet está recheada de teóricos dizendo que se refere à volta do oitavo rei, que seria na verdade a volta do Papa João Paulo II. Qual a interpretação correta para o texto de Apocalipse capítulo 17? Muito grato a todos, aguardo aí a resposta pelo programa. Se você quer fazer a sua pergunta, crescendo na fé, @faculdadebethesda.com.br, pastor Arielston. Bom, pastor César, a pergunta
lançada aí pelo nosso amigo, é algo que está criando uma certa celeuma no mundo, né, da internet agora. Está sendo bastante debatido, muita gente conversando a respeito, né, com essa renúncia do Papa, né, que alguns estão tendo como prematura. Mas o texto de Apocalipse 17, né, trata a respeito de algo que vai acontecer, né, que não está bem definido, mas há uma profecia, né, a respeito desse ressurgimento desse líder, né, e algumas pessoas estão ligando ele com o retorno do Papa João Paulo II. Mas se nós formos defender essa tese, nós iremos contra um dos basilares do cristianismo, que é a reencarnação. Nós não podemos defender que isso acontecerá, porque nós não temos base bíblica para a reencarnação. Então, esse texto pode estar falando de qualquer coisa, menos daquele que já morreu. Se você também tem uma pergunta, manda pra gente que a gente responde. O e-mail é crescendonafé@faculdadebethesda.com.br, crescendonafé@faculdadebethesda.com.br. E antes da próxima pergunta, eu quero mostrar aqui para você o nosso material. Eu quero louvar a Deus porque muitas dezenas, centenas de irmãos têm feito a matrícula a cada um dos nossos programas, têm entendido que chegou a hora de aprender teologia, de aprender a palavra de Deus. E eu quero escolher um dos nossos diferenciais, está aqui o nosso material, eu quero escolher um dos nossos diferenciais para fazer um comentário com você. Eu quero falar agora do nosso plantão Tira Dúvidas. Você sabia que a Faculdade Teológica Bethesda, com mais de 22 mil alunos ativos estudando a palavra de Deus, tem suporte para atendê-los diariamente por telefone? A gente tem lá uma central telefônica, professores altamente capacitados, muitos deles que participam aqui com a gente no programa, como na semana passada, estava aqui o professor Zeev Rachalom. Você vai ligar para a central, é um número que funciona em todo o Brasil, esse número é um privativo de aluno, lá dentro vai ter o número para você, e você fala direto com nossos professores. Ah, pastor, eu estou aqui na página 280, não estou entendendo esse assunto. O professor vai lá na página, junto com você por telefone, ligação local na sua cidade, e vai dirimir qualquer tipo de dúvida. A Faculdade Teológica Bethesda tem vários diferenciais. Agora eu estou falando do plantão Tira Dúvidas, mas posso falar na sequência, vou explicar para vocês sobre estágio supervisionado, sobre intensivão teológico, sobre matérias suplementares e até videoaulas para ajudar você no curso à distância. Não existe no Brasil um curso com essa qualidade gráfica, com essa apresentação. É um material de capa dura, com quase 800 páginas, 20 disciplinas para você aprender a palavra de Deus, 20 matérias. São 20 disciplinas e você tem aí um suporte sem igual no Brasil. Para os 50 primeiros matriculados, grava bem o que eu estou falando agora no começo do programa. Quando você ligar, já pergunta, eu sou o aluno que número? Eu sou a pessoa que número que eu sou aí? Vai falar 16, 17, 20, 27, 30. Os 50 primeiros matriculados, não são 50 que ligarem, os 50 primeiros que ligarem e se matricularem, estarão recebendo, além de ter o material didático incluso, você estudará com esse livro 18 meses, são 20 matérias, você estuda por 18 meses, e ao invés de pagar as 18 mensalidades, que é o básico, é o normal, todo mundo trabalha assim, ao invés de pagar 18 mensalidades, você vai pagar apenas 6 mensalidades. Presta atenção, promoção para os 50 primeiros. Estuda 18, mas só paga 6, com cheque ou com cartão. Hoje nós não estamos trabalhando com boleto bancário, então você pode fazer com cheque ou com cartão de crédito. Se você tem cheque ou cartão de crédito, pode ligar e efetuar a sua matrícula, que inclusive é de graça. Matrícula de graça, e esse material aqui, ó, chega em qualquer lugar do Brasil sem você pagar a taxa de entrega. Os 50 primeiros matriculados estarão recebendo de presente esse dicionário, que é o Dicionário Bíblico da Faculdade Teológica Bethesda. O Dicionário Bíblico da FTB são mais de 2.300 verbetes. Esse dicionário tem mais de 300 páginas, ele custa na livraria R$ 150. Mas os 50 primeiros matriculados, além de estudar por 18 meses, pagando só 6, vão receber também de presente o Dicionário Bíblico da Faculdade e mais as 20 videoaulas de graça, isso não tem que pagar. Estuda 18 e paga só 6. Aí você quer saber o preço. Fala, pastor, mas qual que é? 6 de quanto? R$ 79.
Você consegue investir R$ 79,00 no seu ministério? Então liga agora, 4040-4247, esse telefone funciona em todo o Brasil, todas as capitais. Se você não está numa capital, você pode ligar no DDD da sua capital, 4040-4247, para reservar a sua vaga, o seu lugar entre os 50 primeiros. Se você for um dos 50 primeiros matriculados, ganha o dicionário bíblico da faculdade e mais a coleção de 20 videoaulas. Estuda 18 meses com esse material, pagando apenas R$ 6 e de R$ 79,00 e ainda está garantido para você também as 20 videoaulas. Corre, porque vai passar muito rápido. 4040-4247, vem para a Faculdade Teológica Bethesda, você também, porque ser aluno da FTB compensa. Bom, a gente vai aqui para mais um outro nível de perguntas. Tem aqui uma outra pergunta para o pastor Arielston. Olá, amados, graça e paz do Senhor. Gostaria de saber se o cristão que não fala em línguas está com algum problema espiritual. Sou batizado em águas e no Espírito Santo, mas só falei em línguas quando minha mãe aceitou Jesus e quando eu fui batizado. Isso já tem 3 anos. Quem faz a pergunta é o Leonardo Lopes. Acho que é Leonardo Santos Lopes. Pastor Arielston Gomes. Bom, Leonardo, a sua pergunta é, será que o cristão que não fala em línguas está com algum problema espiritual? Eu acredito que não. Tá? A Bíblia, ela afirma, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, verso 12, que nós devemos abundar nos dons espirituais. Então, se você, quando você foi batizado com o Espírito Santo, de acordo com a nossa confissão pentecostal, de acordo com o que nós acreditamos, é que a sua posição é abundar nesses dons. Você tem que continuar exercendo isso, né? Continuar sendo usado nesse dom que o Senhor te deu. Então procure, ore mais, busque mais a Deus, procure consagrar mais a sua vida, não é? Busque na palavra do Senhor, faça jejum, oração, né? E eu tenho certeza que o Senhor vai fazer. Da mesma forma como você falou naquela ocasião especial que marcou a sua vida, eu tenho certeza que há algo a mais da parte de Deus para a sua vida em nome de Jesus. Se você também tem uma pergunta ou dúvida, crescendo na fé, @faculdadebethesda.com.br, você pode mandar a sua pergunta, você pode escreve lá seu nome, sua igreja. Aliás, manda a sua opinião, o que você está achando também do programa, e a sua pergunta vem aqui pra gente. Eu quero chamar, antes da outra pergunta polêmica, eu vou chamar aqui um momento do aluno. Eu queria que você assistisse um pouquinho sobre o que aqueles que são alunos da FTB têm falado a respeito da Faculdade Teológica Bethesda, como a FTB tem feito a diferença no ministério de várias pessoas. Vamos curtir um pouquinho e a gente volta já. Estamos apresentando Crescendo na Fé. E ter entrado na FTB para mim foi um grande marco, porque mudou grandemente a minha vida. Após conhecer a Faculdade Teológica Bethesda, eu tive uma alavancada no meu ministério. Eu pude aprender bastante, eu pude conhecer muito mais sobre aquilo que eu pregava. Eu pude perceber que a faculdade não é apenas uma faculdade, uma instituição teológica, mas sim é uma instituição voltada para a área espiritual da pessoa. É uma faculdade interdenominacional, onde ajuda as pessoas, tanto teológica como biblicamente. O meu ministério, sirvo a Deus como diácono. O tempo que eu estudei na Faculdade Teológica Bethesda, durante 6 meses eu já estava dando aula na Escola Bíblica Dominical. Eu tive matérias suplementares que me ajudaram muito em esclarecer sobre família, oração, vida espiritual, louvor e adoração. E eu creio que quando você está estudando numa faculdade teológica, alguns diferenciais fazem parte do currículo e te ajudam muito no desenvolvimento e no crescimento. Então o intensivão é uma coisa assim fantástica, porque qual é a faculdade que oferece para você, por exemplo, um intensivão que você não paga nada? Para quem é aluno, por exemplo, eu que tenho carteirinha de estudante, não paguei nada. Outros que pagaram, que não são alunos, pagaram R$10. Onde você vai pagar R$10 num intensivão de um nível tão grande como eu participei? Eu não vejo isso em lugar algum. No conforto da minha casa, eu estudava, tinha alguma dificuldade teológica ou bíblica, eu mandava um e-mail ou ligava para o professor. Então ali ele podia me ajudar, ele mandava as respostas que clareava mesmo a mente, coisas que você, olhava assim e falava, nunca tinha pensado por esse lado. Então um dos grandes diferenciais para mim, no meu ponto de vista, é o plantão Tira Dúvida, ajuda e muito. As videoaulas também foram muito importantes durante o meu estudo, porque através delas eu pude tirar muitas dúvidas daquilo que eu estava estudando no livro. Eu li o manual, eu li o livro e assisti a videoaula. E as minhas dúvidas eram sanadas durante as videoaulas. Estamos apresentando
Crescendo na Fé. Viu como é legal? Faça você também a sua inscrição. 4040-4247. Só lembrando que os 50 primeiros matriculados, não são os... Hoje liga lá 1.000 pessoas, mas os 50 primeiros matriculados, aquele que ligar e falar assim, puxa, eu quero fazer minha matrícula, eu vou estudar 18 e vou pagar só 6 e de 79, eu quero fazer no meu cartão, eu quero fazer no cheque, eu quero fazer depósito. Depósito, por exemplo, à vista, tem 10% de desconto. Então, entre em contato com a gente, 4040-4247, faça já a sua inscrição, lembrando que os 50 primeiros estão ganhando as 20 videoaulas e ainda o dicionário bíblico da Faculdade Teológica Bethesda. O número está aí na sua tela. Ligue no 4040-4247 para qualquer capital do Brasil e aproveite essa oportunidade. Pastor Deiró, tem aqui uma pergunta que vem da irmã Ariane. O outro nome eu não consigo ler porque é estrangeiro, não sei que nome que é isso aqui. Ela diz o seguinte: bom dia, pastores, estou assistindo o programa e preciso perguntar. Eu estou frequentando uma igreja chamada Adventista do Sétimo Dia, mas meus pais, que são pentecostais, falam que não precisamos mais guardar o sábado e que não vivemos no tempo da lei, e sim no tempo da graça. Mas o sábado foi dado na criação e Deus não muda. Então por que não devemos guardá-lo mais? Pastor Deiró de Andrade. De fato, minha irmã, Deus não muda. E a Bíblia também não muda. E Deus não enxerga a Bíblia como Velho ou Novo Testamento. Quando você enxerga a Bíblia no Novo Testamento, você tem que ter em mente que todas as coisas escritas anteriormente servem de sombra para aquelas que haveriam de vir. Ou seja, tudo que na antiga aliança foi escrito se manifestou em Cristo. E ele disse no capítulo 11, verso 28 do livro de Mateus: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis sábado, encontrareis Shabá, encontrareis descanso para as vossas almas. Então, aqueles que têm como certo o guardar o sábado para serem salvos, se equivocam porque estão anulando Cristo. Se você quer também fazer a sua inscrição, como os alunos que você assistiu agora há pouco, se você quer ter o melhor material didático de teologia na sua casa, vem para a FTB. Eu falei agora há pouco do estágio do Plantão Tira Dúvidas, agora eu quero falar das videoaulas. Já pensou você ter na sua casa um material didático impresso nesse nível de qualidade e junto com o material didático, você ainda tem para trabalhar as videoaulas. Professores de alto gabarito no Brasil, tratando item por item, matéria por matéria, disciplina por disciplina, e depois ainda tem alguns extras no final de cada matéria, tem um bate-papo com aquele professor sobre as matérias que ele ministrou. Tira dúvidas ali, um bate-papo legal. Quanto custa ter essas videoaulas? Hoje não custa nada. Se você se matricula na FTB, é um dos 50 primeiros, a matrícula é de graça, a gente manda em qualquer lugar desse Brasil, sem custo de frete. Você estuda 18 meses, pagando apenas 6 de 79. Precisa estar entre os 50 primeiros, a minha dica é que você ligue agora e já faça a sua inscrição. Você também que está ouvindo aí pela internet, assistindo pela internet, pode pedir a sua matrícula por e-mail. Você escreve para crescendonafé@faculdadebethesda.com.br, crescendonafé@faculdadebethesda.com.br, e coloca no assunto a palavra matrícula, porque aí o pessoal já nem abre aqui no programa, manda direto para a secretaria para também dar o procedimento da sua inscrição. As 6 parcelas você pode pagar com cheque ou com cartão de crédito. Faça já a sua inscrição. 4040-4247 é o telefone nosso para qualquer capital brasileira. Você está em Maceió, você está no Rio de Janeiro, você está em Belo Horizonte, você está em Curitiba, você está, enfim, em São Paulo, 4040-4247, ou ligue na capital mais próxima de você, 4040-4247. Algumas cidades grandes, eu vou estar aqui, Santos, por exemplo, atende normal também, 4040-4247.
o 013, né? 40 40 4247. Campinas também, 40 40 4247, sempre o mesmo telefone. Se você não consegue, liga na capital mais próxima, que aí cai direto na central de atendimentos, na secretaria da nossa faculdade. Então, vem para a Faculdade Teológica Bethesda, um pequeno investimento que vai fazer diferença em todo o seu ministério. Então, assim, você faz a sua inscrição e cresce na fé com a gente. A gente vai para o intervalo, a gente volta já, fica com a gente. O melhor curso de teologia do mercado está agora na palma da sua mão. Faculdade Teológica Bethesda apresenta o curso básico em apenas um volume. É isso mesmo, 20 disciplinas em um único volume de capa dura, com mais de 750 páginas. É o curso de teologia mais completo em apenas um volume. E mais, plantão tira dúvidas, estágio supervisionado na igreja, intensivão teológico. São mais de 20 para te auxiliar nos estudos. Entrega na sua casa e não para por aqui. A matrícula é de graça e a entrega do curso é aí na sua casa. O pagamento é mais que facilitado. Você estuda 18 meses e paga apenas 6. Agora ficou muito mais fácil estudar teologia. Ligue agora e faça a sua matrícula. Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados. Estamos de volta com o programa Crescendo na Fé. Mande a sua pergunta pra gente, crescendonafé@faculdadebethesda.com.br. Olha que legal esse e-mail, é do irmão Vandil, eu não sei de onde que é. Ele fala o seguinte: saudações cristãs, prezados irmãos, está sendo uma bênção que este programa esteja sendo transmitido pela TV, que o nosso Deus continue abençoando a cada um dos irmãos e também os seus ministérios. Gostaria que me esclarecesse uma dúvida. A Igreja Congregação Cristã no Brasil celebra a Santa Ceia anualmente. E tem outras igrejas que a celebram mensalmente. Qual seria o correto? Fiquem na paz. Pastor Arielston, pastor também Deiró, quiser trabalhar essa questão, vamos lá. Bom dia, que bom que você está gostando do programa, tá? Aproveita e fala para mais gente que está agora na televisão, para a gente aumentar aí a nossa audiência. Bom, a Bíblia, ela trata a respeito desse assunto, trata a respeito da ceia cristã, e ela trata a respeito do como a ceia ela deve ser feita, mas ela não trata a respeito do quando. Em Atos, no capítulo 20, verso 7, diz que era feito todo o primeiro dia da semana. Nós temos base em escritores históricos, na igreja primitiva, que afirmam que a ceia era feita toda semana, né? Não existe essa normatização com relação a de quando em quando, né? O que existe é o como ela deve ser feita e qual o propósito que ela tem. Então, ela não tem essa... Tem que ser uma semana, tem que ser todo mês, tem que ser por um ano. Não existe isso. Na Bíblia nós não encontramos isso. É verdade. Não há nada que mostre quando tem que ser feito. Inclusive, nesse texto de Atos capítulo 20, já mostra que Paulo deu uma mudada no costume, que eles faziam no primeiro dia da semana, num período, e quando Paulo chegou, ele já estendeu isso até meia-noite. Até que houvesse a cisão da igreja, existia só o costume do primeiro dia na semana. Depois do advento de Martinho Lutero e outros, passou a se fazer em outras datas, em outras épocas e com outros períodos. Mas não há na palavra de Deus nenhum engessamento disso. Se você está gostando do programa, significa que você também ama a palavra de Deus. O programa Crescendo na Fé é mantido pela melhor faculdade de ensino à distância quando o assunto é teologia no Brasil. Eu já falei do plantão tira dúvidas, eu quero falar hoje sobre o estágio supervisionado. O que é o estágio supervisionado? Só a Faculdade Teológica Bethesda, aliás, esses diferenciais de plantão tira dúvidas, videoaulas, é só coisa da FTB mesmo. Mas o que é o estágio supervisionado? Você estuda teologia aqui no nosso material, aprende a partir das nossas videoaulas, também assiste, né, na sua televisão as videoaulas no seu DVD, no seu aparelho de DVD, e aí você tem um assunto aqui que te chamou muita atenção. Estou pegando aqui, por exemplo, a página 465, vou pedir para dar um close aqui, o assunto aqui é expiação. O assunto aqui é expiação. Então você fala assim, puxa, eu gostei muito desse assunto. A expiação dos pecados, como é que procede essa questão do perdão, por que Jesus Cristo morreu no nosso lugar, como é que é essa questão. E você olha a causa da expiação do pecado, outras concepções
errôneas a respeito da expiação, o arrependimento e tal. E aí você fala assim, puxa, nesse módulo, porque esse material tem 5 módulos dentro dele, nesse módulo o que mais me chamou a atenção foi a questão da expiação. Então você conversa com o seu pastor, que já sabe que você está estudando, leva lá seu material. A Faculdade Teológica Bethesda é reconhecida pelo Conselho Federal de Teólogos, o CFT, aliás, o selo do CFT já aparece no seu certificado no final. E aí você diz assim, olha, está na hora de fazer o meu estágio, e eu queria fazer um estágio sobre expiação de pecados. O pastor vai ver qual é a melhor saída para você. Ele pode, por exemplo, Frank, às vezes você é um obreiro, te dá uma palavra no culto mesmo, e você vai dar um estudo sobre aquilo. Ou você pode fazer no gabinete pastoral, explicar para o pastor qual que é a sua visão que você está aprendendo no nosso material acerca desse assunto. Ou ele pode colocar uma banca examinadora, ou pode ser uma aula na escola bíblica. O pastor vai decidir com você. No final do seu estágio, você assina como estagiário, o seu pastor, que supervisionou o seu estágio, assina como supervisor, carimbo da igreja, manda para a faculdade. Somente a FTB tem estágio supervisionado em parceria com a igreja neste nível em todo o Brasil. Se você ama a palavra de Deus e quer praticar, colocar na prática aquilo que você aprende na teoria, vem para a Faculdade Teológica Bethesda. Mas o estágio supervisionado é um diferencial de vários outros que gravitam em torno da FTB. Plantão tira dúvidas, intensivão teológico, daqui a pouco você vai ver intensivão. No final tem a formatura, você tem a carteirinha de aluno, dá desconto até no cinema, por exemplo. A carteirinha de aluno da FTB dá desconto no cinema. Você tem vários videoaulas que eu falei agora há pouco e a promoção de hoje. Você estuda 18, o curso é assim. 18 meses de estudo, você paga R$ 79 por mês. No fim de 18 meses, você tiver a calculadora aí, 18 vezes 79, R$ 1.422 é o nosso preço. R$ 1.422 por 18 meses de estudo, está muito barato. Mas, para os 50 primeiros que ligarem agora, no 4040-4247, estuda os 18 meses, tem a carteira, tem tudo que a gente falou aqui, mas ao invés de pagar 18, vai pagar apenas 6 mensalidades. A Faculdade Teológica está te dando 12 meses de presente. A Faculdade Teológica Bethesda está te dando 12 meses de presente. Você estuda por 18 meses e paga apenas 6. No mesmo preço. Não é pegadinha, não tem que pagar 6 de 480. 6 de R$ 79. Você pode investir R$ 79 no seu chamado? Então, ligue agora e seja um dos 50 primeiros. Quando você ligar, fala assim, tudo bem, porque tem um sistema. Eu sou o aluno que número? Eu sou a pessoa que número que está ligando aí? Se ela falar assim, ó, você é o 53. Não, 53 que ligou, mas quantos já fizeram a matrícula? Eles vão te dar esse dado na hora e aí você fica tranquilo. Talvez eles mesmos retornam para você. Você não pode ligar agora? Então liga lá, só fala assim, eu estou ligando só para você anotar meu número e me retornar. A gente retorna para você, é muito tranquilo lá na secretaria. 4040-4247 é o telefone para você ligar e resolver. Teologia séria, de respeito, teologia bíblica, material didático incluso nesse nível que eu estou mostrando para vocês. A carteirinha de aluno dá desconto até no cinema. Plantão tira dúvidas, estágio supervisionado, videoaulas, só existe na FTB. Só existe na FTB. Por esse preço, então, nem se fala. 4040-4247, vem para a Faculdade Teológica Bethesda, você também. Eu quero chamar agora o momento entrevista da faculdade. Fica ligadinho, porque todos os nossos programas têm aí uma entrevista muito interessante. Fica ligado na entrevista, a gente volta já já com mais programa Crescendo na Fé. Estamos apresentando Crescendo na Fé. Sing this joy forever. I can't help loving you. I can't stop serving you. Agora a gente vai conversar um pouco aqui com o presbítero Ayrton. Ele vai contar um pouquinho agora da história, de como foi a história do irmão Azik e da família dele, junto com Cristo e a chegada deles no Brasil e também os planos futuros dessa família.
Amém. A Zique, quando chegou ao Brasil, 4 anos e 6 meses, largou lá no Paquistão 5 filhos e a esposa. E a Zique tem um salário de R$900 por mês. Pelo salário dele, ele jamais conseguiria, em menos de 20 anos, guardando todo o seu salário, conseguiria trazer a família, né? Então, com o apoio do pastor César, a nossa parceira pioneira nessa etapa da família do Azi, que é o pastor César com a Genuína. É a igreja que mais tem nos ajudado, é a igreja que tem despertado o espírito missionário, né? E nós louvamos a vida do pastor César com a igreja dele e chegamos à etapa quase que final. Nós alugamos uma casa para a família do Azik, né? Ele morava num cômodo, um quarto da igreja onde faço parte, Igreja Presbiteriana Renovada, e agora com a vinda da família, naturalizamos a Azik brasileiro. A Zique está naturalizado brasileiro, conseguimos tirar todos os passaportes e aí está essa família. É o dia mais feliz da minha vida, vendo a família do Azique com a ajuda de toda a igreja. Hoje a gente tem a presença de uma pessoa muito especial, que é o irmão Azik, com a sua esposa Pervina. Eles chegaram no Brasil esta semana e eles vieram do Paquistão, foram convertidos ao cristianismo e a gente vai saber um pouco mais como que tem sido essa história. Irmão Azik, muito bom dia. Eu quero saber como que o senhor se converteu ao cristianismo lá no Paquistão. Minha vida, meu nasceu cristão, meu avô cristão, meu pai cristão, meu nasceu cristão. Esse precisa, vem no Paquistão, Brasil. E só precisa você cristão. Meu cara fala meu muçulmano. Todo mundo faz braço. Você é muçulmano, meu irmão. Mas não tem vida. Não tem vida. Vida tem em cristão. Morreu ou tem salvação. Muito difícil em cristão Paquistão, porque tem quase 12,15% tem cristão. 85% tem muçulmano. Muçulmano não gosta de cristão. Ele quer explodir a igreja, mata a pessoa. Tudo muçulmano faz sim. Mas Brasil, muito bom. Você quer bar? Achou, não tem problema. Você quer a igreja 24 horas, não tem problema. Como que a sua família pôde vir para o Brasil? Muito ajuda a igreja. Muito ajuda. Mas pastor César, mais ou menos tudo ajuda, meu. O Azik, ele veio fugido para o Brasil, ele veio refugiado para o Brasil. Ele era motorista num país onde 90% mais ou menos são muçulmanos, e 10% cristão. E como motorista no Paquistão, ele atropelou o filho de um muçulmano, né? E nessa de atropelar um filho muçulmano, pegaram ele a paulada. E quebraram clavícula, quebraram a cabeça, as pernas, e assim ele veio para o Brasil. Chegando no Brasil, apareceu na nossa igreja. E a gente pegamos ele, adotamos ele, e hoje nós estamos com toda a sua família. Amém, amém, presbítero Ayrton. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa Crescendo na Fé, explicando pra gente essa história missionária, essa história de bênção do irmão Azik e da família dele. Amém. Amém. Eu gostaria de agradecer a Genuína, agradecer ao pastor César, a todos vocês, a equipe, mais uma vez, e dizer a todos que vale a pena fazer missão. Só que eu não preciso ir para a Europa fazer missão. Nós podemos fazer missão aqui no Brasil, né? E hoje eu trago a família aqui para mostrar que existe pessoas sérias fazendo missão. Não sou missionário ou sou missionário, cada um de nós somos missionário, mas um missionário sério, que queira ver a união da família, que é o objetivo de Deus, é a família. Amém, irmão. Muito obrigada. Paz do Senhor para vocês que estão nos assistindo. Um bom dia a todos. Muito obrigado.
Muito obrigado, todo mundo grande ajuda. Estamos apresentando Crescendo na Fé. Estamos de volta com o programa Crescendo na Fé. Você pode mandar a sua pergunta para o e-mail crescendonafé@hotmail.com, conforme aparece aí no seu vídeo. Bom, tem aqui uma pergunta interessante sobre escatologia da Thalita, de São Paulo. Ela diz o seguinte: eu quero saber sobre as passagens da Bíblia que falam sobre o fim do mundo, a vinda de Jesus. Acontecimentos constantes de desastres como terremoto, enchentes, corrupção, entre outros, significam que a vinda de Cristo está próxima realmente? A Bíblia fala sobre algum acontecimento específico que ainda falta ocorrer para a volta de Cristo? Pergunta da Thalita de São Paulo, pastor Aderoy de Andrade. Bom, minha irmã, a volta de Cristo está muito próxima, mais do que todos nós pensamos. Para Jesus voltar, só falta a volta dele mesmo. Alguns eventos cósmicos que a palavra de Deus mostra, sinais na lua, no sol, etc., já os cientistas estão detectando coisas muito complicadas. Mudanças importantes. Mudanças importantes, inclusive nesse grande evento que aconteceu na Ásia, o eixo da Terra mudou, salvo engano, 17 centímetros. Então, não falta muita coisa. O bom mesmo é a gente ficar preparado, como Jesus disse, que a volta dele seria como um ladrão. Se alguém soubesse o momento que o ladrão chegava, ficava lá com a garrucha, com a espingarda, com o botão preparado para aquilo. Contudo, como ninguém sabe a hora que ele vai vir, todos devemos estar constantemente preparados. Essa é uma dica importante. Eu falei agora há pouco do intensivão teológico. Eu quero chamar agora para você curtir um pouquinho do que é um intensivão teológico. Você vai ver aqui alguns flashes agora do que é o intensivão. A FTB é a única faculdade que promove o intensivão teológico. São grandes nomes da teologia brasileira ministrando gratuitamente para os nossos alunos. O próximo é no sábado que vem. Sábado que vem, dia 23, tem intensivão teológico aqui em Campinas. Na volta eu falo o endereço para você. Vamos curtir um pouquinho do intensivão. A gente volta já e vai mandando sua pergunta. Crescendo na Fé, @faculdadebethesda.com.br. Vamos para o intensivão e a gente volta já. Estamos apresentando Crescendo na Fé. Deus empresta para eles. Deus empresta a sua bondade para manter a humanidade, para que a humanidade tenha tempo de se converter. Então, o segundo ato da salvação de Deus é fazer a humanidade experimentar o bem, para não ser totalmente devorado pela sua maldade. Percebe? Então, o que significa ser salvo?
E nós estamos começando a entrar nessa festa. Primeira coisa, a gente tem de entender o seguinte: a gente existe para poder ser salvo. E a gente experimenta o bem para poder ser salvo. Para Deus não ter de destruir a gente e ter tempo para a gente ouvir o Evangelho. Por isso, como disse o pastor na sua pregação, prega a palavra, porque essas pessoas só existem para ouvir a palavra. A aliança é vamos adiante, né? É uma promessa, olha lá, ou acordo entre duas partes, envolvendo obrigações e benefícios. Na verdade, a aliança no Antigo Testamento era um contrato. Havia um modelo de contrato, inclusive contratos que aparecem em Israel eram conhecidos na realidade do Antigo Oriente Próximo. Então a aliança que Deus faz com Israel e faz no contexto bíblico era tecnicamente uma espécie de contrato entre as duas partes. E é importante entender isso, porque essas alianças é que vão fazer com que a gente entenda o processo do Antigo Testamento e especialmente a relação de Deus com Israel quando os profetas trazem a sua mensagem. Estamos apresentando Crescendo na Fé. E aí, você gostou do Intensivão? O nosso próximo encontro no Intensivão da faculdade será no dia 23 de março, portanto no próximo sábado, aqui em Campinas, Avenida Barão de Monte Alegre, número 330. Você tem lá o pastor Armando Filho, que vem de Recife, especialmente para ministrar o louvor no Intensivão. Tem a Anne Caroline e banda. Tem o pessoal do Reverbério, lá de Belo Horizonte, tudo isso na parte do louvor. Na ministração da palavra, eu falo sobre o evangelho contra o homem. Quando o homem está em pecado, então ele está contra Deus. Ou ele vence e fica contra Deus, ou o evangelho vence a ele e ele se submete ao senhorio de Cristo. Eu vou estar falando sobre isso. E para terminar a noite, o Dr. Ricardo Bitum, do Mackenzie, vai estar falando sobre o cristão e a importância da cruz de Cristo. Então esteja com a gente no nosso próximo intensivão. Maiores informações no site faculdadebethesda.com.br, faculdadebethesda.com.br. Você tem aí a possibilidade de estar com a gente no próximo intensivão. E aluno da FTB não paga. Você que está em São Paulo, Campinas, Sumaré, assistindo esse programa, dá para ir para o intensivão? Liga agora no 4040, faça a sua inscrição, já entra de graça na moleza, não paga nada para entrar no nosso próximo intensivão. Intensivão teológico, estágio supervisionado, plantão tira dúvidas, videoaulas, matérias suplementares, material didático nesse nível, estudar 18, pagando só 6 mensalidades, é só na FTB. Os 50 primeiros estão ganhando de presente. Vou mostrar agora só o dicionário. Dá um look nesse dicionário, dá uma olhada nesse dicionário. Olha só, os 50 primeiros matriculados estão recebendo de presente o dicionário bíblico da FTB, um material que custa R$150, capa dura, mais de 300 páginas, mais de 2.300 verbetes, de graça para os 50 primeiros matriculados. Corra e garanta já a sua matrícula, pode ser 6 vezes no cartão, só passar o número do cartão e a gente já manda o material ainda hoje para você. No cheque, você manda o cheque para a gente via Sedex, chega na segunda e a gente, de segunda, já despacha o material para você. Não tem custo nenhum de correio, não tem custo de matrícula, não tem taxa nenhuma, a gente não gosta de taxa. R$6 de R$ 79 está garantido o seu curso, tá bom? 4040-4247. Tem uma pergunta aqui, pastor Arielson, do Júlio César. Ele é membro da Igreja do Nazareno, Comunidade da Esperança, em Campinas. Gostaria de saber a respeito das pessoas com deficiência mental que não conseguem discernir o certo do errado, o bom do mal. Como elas serão julgadas? Pastor Arielson. Bom, Júlio, você disse aqui, né? São pessoas que não conseguem discernir o certo do errado, o bem do mal. Como é que elas vão ser julgadas assim? Nós acreditamos que uma pessoa vai ser julgada por Deus naquele dia pelo nível de revelação de Deus que ela recebe. Em Isaías 35:8, nós encontramos escrito:
e ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para os remidos, os caminhantes e até mesmo os loucos nele não errarão. Então nós acreditamos, né, que da mesma forma que essas pessoas não têm uma noção correta a respeito, esclarecida a respeito do que seja bem ou mal, certo ou errado, o julgamento delas diante de Deus também será amenizado por causa disso. Eu tenho falado de alguns diferenciais da faculdade, agora eu só quero falar da facilidade. Eu me lembro, quando eu me converti, o pastor Deró tem muito mais tempo de fé do que eu, e o meu sonho era estudar teologia. Não sei se o senhor já teve esse sonho, pastor, quando eu era molecão, novo e tal. E aí o meu sonho era estudar teologia. O grande problema é o seguinte, naquela época, estudar teologia era internato. Então você tinha que ir até a escola, morar lá. Lembra disso? Exato. O IBAD era famoso, muito famoso. Isso, pessoal, tudo, o sonho era ir para onde? Para Pindamonhangaba. Então... A minha geração. Custava caro. Apoio da igreja era difícil. Tinha que ter apoio da igreja, era tipo condições esse daí. Então, eu fiquei muito triste, porque eu não tinha condições financeiras, de tempo eu trabalhava, sustentava em casa e tal. Então, eu fiquei muito tempo esperando, querendo estudar e tal. Aí começaram a aparecer os cursos, a coisa foi modernizando e tal, e começaram a ter cursos aí por correspondência. E o problema era o nível de qualidade do material didático, né? Era aqueles materiais apostilados com espiral, grampeados, tal, com aquela folha... Xerox e tal, era assim. Quando Deus me abençoou, eu concluí o meu seminário, fiz a faculdade e tal, e começamos a trabalhar com educação cristã. Eu já trabalho com educação cristã há 12 anos, e quando começamos a desenhar aí o projeto da faculdade, e eu falei, olha, uma coisa que eu não abro mão é de quebrar os paradigmas, porque eu tenho certeza que agora, assistindo esse programa, tem pessoas que também sonham em ter uma formação teológica, acadêmica, de respeito, coisa séria, né? E eu tenho certeza que também, como eu, hoje, claro, com mais facilidade, mas também esbarram na falta de opções que com dignidade existem no Brasil. Então a FTB inovou em vários aspectos. O material didático nosso não tem concorrente. Então eu tenho mostrado para vocês. Vocês estão vendo aí a imagem que está aparecendo para vocês agora no vídeo. Então você tem um material didático, qualidade de impressão, não tem concorrente no Brasil. Até agora não existe um material no nível do material da Faculdade Teológica Bethesda, justo para quebrar esse paradigma. Um outro paradigma que a gente conseguiu quebrar é a praticidade. É muito fácil se matricular na FTB. Sem sair do seu sofá, você liga agora 4040-4247, eu vou fazer no cartão. Dá o número do seu cartão, desliga o telefone, o material chega na sua casa. Não tem custo de matrícula, nem de entrada, nem de entrega. Antes de vencer a sua fatura, todo o material já está entregue para você. Não tem que ficar esperando o próximo mês, o outro livro, aí atrasou a entrega, aí você não fez a prova, aí você não recebeu o outro livro. Tudo que você vai estudar durante 1 ano e meio já chega numa caixa na sua casa. A gente não tem que ficar mandando mais nada para você. Praticidade, facilidade e preço. Você tem na FTB a possibilidade de fazer teologia numa faculdade pagando R$ 79. Que escola você conhece de teologia que custa R$ 79,00 por mês com esse nível de qualidade de material? Com esse time de professores? Com esses presentes que nós estamos te dando? É só na FTB. Detalhe, para os 50 primeiros matriculados, inscritos, agora mesmo já passou de 50 que ligaram, mas os 50 primeiros inscritos que ligaram falaram, eu quero me matricular. Eu não estou só querendo saber, eu quero tirar dúvidas, como é que eu faço a prova, tal. Eu vou explicando pouco aqui na televisão, de pouco em pouco eu vou explicando para você, mas você pode ligar na secretaria e falar direto com o pessoal. Mas os 50 primeiros que fecharem a matrícula, não tem que pagar. Só falar, eu quero me matricular. Passa meu cartão, vai cair R$ 79,00 na primeira fatura. Quer mandar o cheque? A gente consegue esperar o seu cheque até para o dia 10 de abril, dia 15 de abril. Então fica tranquilo quanto a isso. Porque muito antes, semana que vem, esse material já está na sua casa. Essa semana que está entrando amanhã, esse material aqui já está com você na sua casa. Então é muito fácil, é muito rápido e é barato demais, porque os 50 primeiros, ao invés de pagar 18, que é o normal, vão pagar só 6. A faculdade está bancando
um ano de curso para você. E você paga, são 3 semestres, 18 meses. Você paga 1, a faculdade paga 2. Tá bom assim para você? Os 50 primeiros matriculados vão ganhar a coleção de 20 videoaulas e ainda, de graça, o dicionário bíblico da faculdade. Tá valendo a pena, não tá? Tem que correr pro telefone, liga lá e fala, puxa, que número que eu sou aí na lista? Vão falar, você é o número 74. Mas calma, os 50 primeiros matriculados, não é quem ligou, os matriculados vão receber de presente esse dicionário, as 20 videoaulas, estudarão por 18 meses, vão pagar só 6 de 79. Vem para a FTB, você também, crescendo na fé, @faculdadebethesda.com.br ou liga agora 4040-4247, a gente vai para o intervalo e a gente volta já. O melhor curso de teologia do mercado está agora na palma da sua mão. Faculdade Teológica Bethesda apresenta o curso básico em apenas um volume. É isso mesmo, 20 disciplinas em um único volume de capa dura, com mais de 750 páginas. É o curso de teologia mais completo em apenas um volume. E mais, plantão tira dúvidas, estágio supervisionado na igreja, intensivão teológico. São mais de 20 para te auxiliar nos estudos. Entrega na sua casa. E não para por aqui. A matrícula é de graça e a entrega do curso é aí na sua casa. O pagamento é mais que facilitado. Você estuda 18 meses e paga apenas 6. Agora ficou muito mais fácil estudar teologia. Ligue agora e faça a sua matrícula. Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados. Se você também tem uma pergunta para fazer para a gente, aproveite. Crescendo na fé, @faculdadebethesda.com.br. Utilize também as nossas redes sociais. No Twitter, nossa conta é @cresça na fé. E no Facebook é facebook.com/programa Crescendo na Fé. Lá você também tem toda a rede de contatos de participar com a gente do programa Crescendo na Fé. Tem aqui uma pergunta, pastor Deiró, que vem da Assembleia de Deus do Belém, deixa eu ver, da cidade de Botucatu, interior de São Paulo. Paz do Senhor, vocês podem me dizer aonde está a Arca da Aliança e por que no livro de Apocalipse ela é vista de novo? Está aí o Tiago Faria, de Botucatu, da Assembleia de Deus. Não sabemos onde ela está, portanto não podemos dizer. No livro de Apocalipse, capítulo 11, verso 19, diz que ao abrir o 7º selo, na 7ª trombeta, foi vista dentro do templo de Deus a arca. Mas se você observar bem, a partir do capítulo 7 do livro de Apocalipse, mostra eventos futuros, entre os quais mártires na glória, etc, etc, etc. Então, estas visões são coisas que haverão de acontecer e que haverão de ser vistas posteriormente. Portanto, eu, pelo menos, não sei meus colegas, não tenho como afirmar que ela esteja lá nesse momento. Embora Apocalipse 11, 19 diga que na 7ª trombeta do 7º selo, ela foi vista no templo de Deus. Pergunta para o pastor Arielston Gomes. Pastor Arielston, dentro do assunto de missões, qual é o maior empecilho para que uma igreja invista em missões? Bom, esse é um assunto que a gente já tem trabalhado há mais de 10 anos, né? Há 8 anos eu exerci a função de diretor de missões do Ministério no Ipiranga, aqui em São Paulo, mas também já exerci essa mesma função em outros ministérios no Brasil. Então é uma matéria que a gente conhece um pouco, né? Já tive contato com outros pastores também de outros países e a indagação é sempre essa, né? Nós estivemos em Helsinki, agora na Finlândia, e nós participamos de um programa semelhante e a pergunta do entrevistador também foi essa: qual é o maior empecilho na igreja para a realização de missões, né? E por incrível que pareça, com a resposta que eu dei, eles também todos concordaram, riram, disseram, lá é como cá, disseram, né? E o maior empecilho são os líderes, os pastores, por incrível que pareça. Os que deveriam mais incentivar, os que deveriam mais investir, os que deveriam vestir realmente a camisa, às vezes são aqueles que mais travam, aqueles que mais bloqueiam, aqueles que menos apoiam, né? Eu não estou dizendo isso de forma generalizada. Há pastores que têm um coração missionário, que investem mesmo, que tiram do caixa central da igreja, mas tem outros casos em igrejas que, para se fazer missões, tem que ficar vendendo cachorro quente, tem que ficar vendendo pamonha,
tem que ficar fazendo feijoada. rifa para fazer missões, para mandar um moço para o campo para um investimento de 700, 800 reais numa mega igreja. Então, não, se vocês quiserem, vocês que se virem aí. Então a gente tem esses dois paralelos. Mas o que nós temos encontrado, na grande maioria, né, o grande empecilho que nós temos encontrado é realmente a vontade da liderança de fazer. E você acha que isso está sendo mudado ou não? Ainda continua sendo um empecilho? Olha, eu acredito que isso está mudando. Hoje o pessoal, uma nova liderança está surgindo com a cabeça mais aberta, mais globalizada, né? O pessoal também que tem mais idade, os pastores mais antigos também estão procurando, né, essa globalização mental, né? Estão vendo que o mundo não é somente aquele mundo eclesiástico que eles estão acostumados a viver, mas o mundo é o mundo, né? E também estão se acostumando com a grande comissão e com a responsabilidade que a igreja tem. Então a gente já está vendo algumas mudanças, grandes ministérios investindo bastante em missões. Um exemplo, o próprio Ministério do Ipiranga, que está construindo um grande centro missionário agora, né, para capacitação dos missionários que estão sendo enviados ao campo. Então nós estamos vendo algo acontecer de diferente no Brasil, né, uma mudança que antes eram as agências que eram responsáveis do treinamento e envio, hoje as igrejas estão fazendo isso, assumindo esse papel, e as agências estão num papel de conselheiro, não é, aconselhador mesmo para as igrejas. Então nós estamos vendo uma mudança e isso está deixando a gente bastante animado. Então hoje você tem os dois cenários de um grande ministério. Você tem aqueles pastores locais que não investem em nada, não querem saber de ajudar, mas você também já tem aqueles que estão com o coração mais voltado para missões. Exato. E o grande diferencial que a gente vê é no final de tudo, quando a gente percebe que aqueles que investem em missões realmente têm a bênção de Deus, são abençoados, seus projetos prosperam, aquilo que eles querem fazer não há falta de recursos, enquanto aqueles outros que não têm tanto desprendimento ainda continuam patinando, querendo fazer e não conseguem. Falando em missões, pastor Deiró, vocês dois são da Igreja Assembleia de Deus, ambos de ministérios distintos, todos eles grandes, no Brasil, com representatividade em todo o território nacional. Uma questão ainda falando de missões, porque a Igreja Evangélica Assembleia de Deus é fruto de missões. Sim. Não é alguém que abriu uma igreja local, dentro da casa e começou, porque também tem igrejas que começaram assim, que são histórias muito lindas, é o mover de Deus, age como Ele quer. Mas o Brasil, justamente a igreja que cada um de vocês representa, que vocês pastoreiam, é uma igreja que é fruto de missões, que não tem como negar isso. E como que ela chegou no Brasil, pastor, e ela se espalhou nessa velocidade para ser hoje a maior igreja do Brasil? A história da Assembleia de Deus, ela é dirigida por Deus, que dirige todos os eventos históricos brasileiros. Primeira coisa importante a saber é que a cidade de Belém do Pará, ao final do século XIX, não era uma cidade pequena no meio do mato, como alguns pensam. Ela era catalogada entre as 20 maiores cidades do mundo. Foi para lá que Deus enviou os missionários Gunnar Wingren. Essa dica eu não sabia. Pois é, em razão do ciclo da borracha. A partir deste evento ali, da vinda desses missionários para aquela cidade importante, os maiores teatros daquela época mundiais foram construídos em Manaus e Belém. Mas aí a igreja ficou circunscrita àquele momento, até que Deus então achou que já era tempo de fechar aquele ciclo, e as pessoas que viviam lá começaram a partir, depois de já evangelizadas, especialmente para o Nordeste e depois para o Sudeste. Especialmente no Nordeste, as pessoas que tinham ido em razão do seu trabalho vieram e trouxeram essa mensagem pentecostal. A Assembleia de Deus espalhou-se tão velozmente porque ela foi crescendo com os leigos da igreja. Ninguém estava preocupado em saber muita coisa. O que eles queriam era dizer para todo mundo a simples mensagem do Evangelho. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus voltará. E hoje em dia os crentes não compartilham do amor de Deus. A gente vai trocar de bloco, a gente vai para o próximo bloco, mas eu queria que você ficasse pensando. Eu acho que está faltando que a igreja seja mais
missionária no sentido pessoal. Cada crente é um missionário. Cada crente com a incumbência de ganhar almas para Jesus. Nós estamos perdendo essa... O meu pastor dizia que pastor não gera ovelha. Meu pastor dizia que ovelha gera ovelha. Fica pensando aí um pouco sobre isso. Você está sendo um bom cristão? No sentido de ganhar almas para Jesus, de levar a mensagem de Cristo para outras pessoas? A gente vai para o intervalo, a gente volta já. Fica com a gente você está crescendo na fé.